Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Estamos no propósito de santificação, retorno à santidade. Vamos para mais um dia, mais um encontro, esse 38º dia. Faltam 2 dias para encerrarmos e glória a Deus que nos trouxe até aqui. Vamos continuar falando hoje dos pecados de entrega. Vamos concluir esse conceito hoje, pretendemos concluir esse conceito hoje e nos 2 próximos dias fazermos um resumo, fazermos um apanhado de tudo que falamos até agora aqui. Então, preste atenção, fique até o final. Deus ainda tem algo para falar sobre esse tema. Falamos sobre entrega, é o que Deus espera de nós. Foi o que eu falei ontem. Se Jesus entregou-se totalmente a nós, nós também precisamos nos entregar totalmente isso. E não somente isso, porque esse conceito de entrega, ele é um conceito desde o princípio de todas as coisas. Desde quando Deus criou todas as coisas e criou o homem. Vamos ver isso? Eu separei aqui 2 textos bíblicos para nossa meditação e vamos pensar sobre eles. O primeiro texto é do Antigo Testamento, Levítico 20, versículos 7 e 8, quando a palavra de Deus nos diz assim: consagre-se, porém, e sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Vamos ler de novo? Consagre-se, porém, e sejam santos, porque eu o sou, o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Então, nós temos aqui um texto do Antigo Testamento falando sobre essa exigência de Deus para o seu povo, e ele deixa bem claro, especificando: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Tá? Agora o outro texto que eu quero citar é 1 Pedro 2,9, onde está escrito assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Grifem essa palavra. Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então temos aqui Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, falando sobre essa questão de sermos do Senhor. E o conceito, a palavra usada aqui no texto levítico, é consagre-se, consagração. O que é consagração? Consagração é separar-se para um objetivo. Separar-se para algo. Deus, quando criou o homem, a intenção de Deus, ou o objetivo de Deus na criação do homem, era que esse homem fosse representante da sua glória, do seu reino, do seu governo nessa terra, dominando sobre essas coisas. Quando o homem rompeu a sua aliança com Deus, ou seja, deixou de ser submisso ao Senhor para fazer as suas próprias vontades, ele também perdeu o direito de governo sobre as coisas. E agora, se esse primeiro Adão falhou, Deus estabeleceu em Jesus esse segundo Adão, que veio manifestar a sua glória e, através dele, reunir novamente um povo santo. Então, o povo de Adão, que era o primeiro objetivo de Deus, deveria ser um povo santo. Como ele falhou, todos os povos que vieram depois de Adão foram povos já condenados, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O outro texto bíblico é
o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus veio trazer essa vida, restaurar aquilo que foi perdido em Adão quando ele pecou. Então, Deus separa agora um novo homem, né? Então Deus vem levantando pessoas, fazendo alianças com ela, e chega em Abraão, ele estabelece uma aliança a partir de Abraão, e a partir de Abraão ele forma um povo, e estabelece uma nova aliança com esse povo. Esse povo que também é um povo exclusivo, que tem uma raiz de um homem que foi fiel dentro daquilo que era a porção dele. Tá? Então, Deus determinou que a partir de Abraão surgiria um povo que seria exclusivo e obediente a ele. Esse povo foi formado, que era o povo de Israel, estabelecendo assim Deus uma aliança com esse povo. E esse povo, agora aqui em Levítico, Deus está chamando esse povo e dizendo, ou lembrando, porque esse povo era povo de Deus. Ele diz, consagrem-se. O que eu falei sobre a consagração? Separação para uso exclusivo de Deus. Consagrem-se, porém, sejam o quê? Santos, tá? Porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, sejam como eu sou, santos, tá? Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Deus estabeleceu, então, a esse povo, que é exclusivo dele, uma lei, uma ordem, decretos para esse povo. E o que Deus quer que esse povo, o que Deus quer com esse povo através dos seus decretos? Ele quer proteger esse povo, dar direção, dar limites, porque a obediência protege todo ser humano. A obediência ao seu Criador. Então Deus agora está dizendo a esse povo que é dele e estabelecendo, reafirmando aqui, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, obedeçam os meus decretos e pratiquem. Por que praticar? Porque isso é o melhor. Como um pai que zela pelos seus filhos e que quer o bem dos seus filhos, esse pai, ele estabelece regras para os seus filhos, para que eles aprendam, para que eles sejam educados a partir dessas regras. Então Deus estabelece regras para educar esse povo, que é exclusivo dele, para que, em obediência aos seus decretos, esse povo o glorificasse. A gente vê isso claramente no Antigo Testamento, Deus falando a esse povo, dizendo que esse povo seria como um referencial entre os outros povos, que ele abençoaria esse povo de uma forma tremenda, que os povos ao redor ficariam sem entender quem era esse povo. E todas as vezes que o povo de Israel obedeceu ao Senhor, foi abençoado. E todas as vezes que ele desobedeceu, caminhou pela sua própria vontade, ignorando ou não se sujeitando, não se submetendo ao Senhor, eles alcançaram punição, alcançaram castigo, porque também isso estava estabelecido por Deus para esse povo. Então, a vontade de Deus, conforme nós lemos em Romanos, é boa, perfeita e agradável, mas ela só se manifesta a nós quando nós obedecemos aos decretos e às leis de Deus. Por isso Paulo diz, arrependam-se, mudem a sua maneira de pensar. Para quê? Para que vocês sejam capazes de experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todas as vezes que nós seguimos a nossa própria direção, nós acabamos nos dando mal. Por quê? Porque caminhamos por um caminho, às vezes, que nos parece bom, mas que no final é um caminho de morte. E agora a gente lê em 1 Pedro, né, já na Nova Aliança, podemos pensar assim como alguns dizem, isso era a velha aliança.
a velha aliança, ela foi uma preparação para a nova aliança, para aquilo que viria em Jesus, a partir de Jesus. E então, o próprio Jesus diz que ele não veio anular a lei, ele veio cumpri-lo, ele veio ser o exemplo máximo da própria lei sendo cumprida. E nenhum outro homem poderia cumprir, a não ser ele. Por isso, ele é o representante legal da humanidade para a salvação, porque ele é 100% Deus, 100% homem e totalmente capaz e apto, legalmente por Deus, a fazer essa remissão do homem, de ligar o céu com a terra, de estabelecer novamente o senhorio de Deus sobre a vida daqueles que se submetem a Ele a partir de Jesus. Então, todo aquele que crê em Jesus, ele pressupõe-se que ele entregou a sua vida ao Senhor. Pressupõe-se que há uma entrega para que o governo de Deus se estabeleça em Cristo Jesus sobre cada um daqueles que creram no Messias. Então, se você crê, existe algo que você não vê explícito, mas que está implícito, que é o quê? Aquela fala de Paulo quando ele diz: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você recebe a nova vida de Cristo para quê? Para que você se consagre. O conceito da consagração nada mais é do que essa rendição, essa entrega total do seu ser ao Senhor, para que Ele estabeleça a vida dele na sua vida. Então, 1 Pedro 2:9 nos diz dessa forma: vocês, porém, vocês quem? Todos os que creem, todos que receberam a vida de Jesus na sua vida. São o quê? Geração eleita. Vocês são essa geração que foi eleita, escolhida pelo Senhor para representar o seu reino aqui na terra, para representar o seu governo aqui na terra, para estabelecer o poder de Deus, esse poder salvador, para fazer as mesmas obras que Jesus fez enquanto esteve por nós, porque nós somos essa geração eleita, chamadas, escolhida por Deus para representar e glorificar o teu nome aqui na terra. Mas nós não somos somente geração eleita, nós somos sacerdócio real. Então nós somos sacerdotes do rei. Mas é qualquer rei? Não. Somos sacerdotes do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Somos sacerdócio real. Fazemos essa intermediação de um homem pecador, apresentando Cristo, que é o Rei, e ele, crendo também, passa a ser alguém que faz parte dessa geração eleita. Nós fazemos essa intermediação do céu com a terra. Deus pode fazer diretamente? Pode, mas Deus escolheu a igreja para fazer isso. Quando ele estabeleceu, quando ele conversa com Pedro lá, e ele diz: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, essa afirmação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Então Deus estabeleceu em Jesus, que é a pedra fundamental, a igreja para ser esse povo, essa geração eleita, esse sacerdócio real para anunciar as obras dele aqui na terra. Nós somos a nação santa. Nós devemos ser essa nação, esse povo puro, santificado. Santificado em quem? No Senhor, em obediência. Vamos fazer a ponte entre esses dois versículos, porque Deus diz ao povo de Israel: porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem eles. Eu sou quem? O Senhor que os santifica. Então somos santificados por esse Senhor que nos fez geração eleita, sacerdócio real, nação santa. E quem nos santifica? Ele próprio.
À medida que nós intensificamos ou aumentamos a nossa comunhão com Ele, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é santo na sua essência, nós também somos santificados nele, porque nós não podemos nos santificar com a nossa própria força. Por isso é inútil alguém tentar vencer o seu pecado por si mesmo. A única forma de alguém vencer um pecado é por Cristo Jesus, porque ele venceu, derrotou todo o pecado na cruz do Calvário, e a sua justiça é a que nos santifica. Então confirma essa palavra de Levítico que diz: eu sou o Senhor que os santifica. Não há como alguém santificar-se longe de Deus. Pelo contrário, ele precisa se alimentar do pão vivo que desceu do céu, da palavra de Deus, dessa verdade revelada. E isso vai fazer com que ele se santifique, com que ele veja o pecado que está sobre si. E recebendo ou compreendendo as verdades de Deus, acontece a metanoia na sua cabeça. E automaticamente essa pessoa vai sendo santificada. Somos nação santa, somos também povo exclusivo de Deus. Nós não pertencemos a outro e nós não devemos nos sujeitar a outro qualquer que não seja a Deus. Deus é o nosso proprietário. Nem nós mesmos somos donos de nós mesmos. É interessante falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas acham que são donos da sua própria vida. Quanto eles estão enganados. O dono das nossas vidas é Deus. E desde o momento que nós entregamos a nossa vida a Deus, nós morremos para a nossa carne, para o nosso eu, para a nossa vontade, para vivermos a vida de Deus. Então somos esse povo exclusivo, somos essa geração eleita, somos esse sacerdócio real, precisamos ser essa nação santa. Por quê? Porque existe uma missão, um encargo sobre nós. Assim como desde o princípio Deus queria manifestar a sua glória através da obediência dos seus filhos, ainda hoje Deus quer estabelecer a sua glória, o seu governo, a sua soberania, o seu bem sobre a terra, sobre a nação, sobre o nosso país, através da igreja. Por que isso não acontece, pastor? Talvez seja porque não temos uma compreensão muito clara do que seja entregar-se totalmente ao Senhor, do que seja consagrar-se ao Senhor, do que seja renunciar à nossa própria vontade, o nosso eu, a nossa concupiscência, para que o reino de Deus se estabeleça dentro de nós. Porque Jesus disse isso. O reino de Deus está dentro de nós. De que maneira? Pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus, dentro de nós. Então, para quê? Qual o propósito de sermos essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos uma missão. Qual é essa missão? Anunciar as grandezas desse Deus. Quando Deus dizia a Israel: eu vou abençoar vocês, eu vou prosperar vocês, eu vou fazer vocês uma nação que vai se destacar dentre todas as outras. Essa nação não tinha um rei físico como todas as outras nações, e essa nação era bem-aventurada, porque o rei deles era o próprio Deus. No momento em que eles decidiram ter um rei homem, as coisas começaram a desandar, porque houveram reis que foram fiéis a Deus e houveram reis que foram infiéis. Então, Deus não é esse tipo de rei. Ele não muda e nem tem sombra de variação. Ele continua fiel, ele é íntegro, ele continua sendo o mesmo Deus, como sempre foi, desde a eternidade. Então, nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Por quê? É muito simples a gente fazer a pergunta: o que você espera da igreja nos dias de hoje? Talvez não haja uma expectativa muito grande da igreja a partir de nós, dos nossos pensamentos. Mas nos pensamentos de Deus, a expectativa de Deus é grandiosa.
Nós entendemos isso lendo esse texto de 1 Pedro e lendo outros textos. Qual é a expectativa do Senhor para nós, a igreja dele? Você vê que quando eu falei aqui que ele criou a igreja a partir da revelação de que ele era o Filho de Deus, ele diz o quê? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Por que as portas do inferno prevalecem contra a igreja do Senhor? Talvez porque o Senhor não seja 100% o Senhor da igreja. Talvez tenham pessoas querendo tomar a igreja para si. Talvez existam membros do corpo de Cristo que querem fazer as suas próprias vontades, não se sujeitando à vontade de Deus. Então, como veremos os milagres, os sinais, as maravilhas, os prodígios? Como avançaremos e as portas do inferno não vão resistir? Como é que vamos anunciar a grandeza desse Deus que nos chamou das trevas somente pela santificação? Por isso, estamos nesse propósito, para experimentar de Deus o seu favor, para que Ele nos revista, nos encha, nos faça compreender, mude a nossa mente, para que nós sejamos esse povo que vai manifestar a glória de Deus e revolucionar o mundo. Você acredita que você, cheio de Deus, possa revolucionar a sua casa, a sua família? Creia e se consagre ao Senhor. Eu tive pensando hoje e, assim, é um pensamento que com certeza foi Deus que colocou no meu coração. Eu tenho esse discernimento que foi o Espírito Santo. E estive pensando e também ouvi um trecho, né, um corte de um podcast em que uma menina falava sobre algumas coisas e eu captei isso e juntei. Vamos lá. Nós somos filhos do Criador de todo o universo, da terra, de tudo que há. Amém? Comenta aí. Você é filho desse Deus? Você é filho desse Deus que é bondoso, glorioso, que te abençoa com graça, com favor imerecido? Sim ou não? Você sente esse favor de Deus sobre a tua vida? Você é alguém que reconhece Deus como sendo maior do que qualquer outro Deus, do que qualquer entidade, do que qualquer demônio, do que qualquer religião? Sim ou não? Comenta aí. Então, nós somos servos, filhos, nação santa, povo eleito, de um Deus que é o Deus verdadeiro, o único Deus. Amém ou não amém? Agora, vamos ver. Quanto é que nós nos dedicamos ao Senhor? Precisamos, então, fazer uma comparação. Vamos lá. Vamos buscar aqui comportamento de pessoas de outra religião. Vamos lá. Vamos falar dos muçulmanos. Dos muçulmanos. Você já estudou um pouco sobre o islamismo, sobre os muçulmanos, sobre como eles levam a sério a sua fé? De maneira radical, é claro, mas eles levam a sério a sua fé. Eles dedicam boa parte dos seus recursos para que essa fé ela se espalhe. Eles, desde pequeno, eles estudam os escritos dele, aquilo que baseia a sua fé, desde pequeno. Uma criança, um menino com 8, 9 anos de idade, ele precisa saber o Alcorão. Agora, tem crente que tem 30 anos de igreja, não sabe 10 versículos bíblicos. Quem está se dedicando mais? Pessoal do islamismo ou o cristão? Vamos lá, outra coisa. Tem pessoas que seguem outras religiões. Não vou citar aqui o nome, mas você sabe. E essas pessoas, elas vão se consagrar. E lá, elas vão raspar a cabeça, elas vão tomar banho de coisas lá que quem sabe como é que funciona. Elas vão ficar enclausuradas alguns dias dentro de um barracão e
vão andar com aquela roupa específica. E depois que eles fizerem isso, eles também vão se dedicar, porque eles vão ser proibidos de comer algumas coisas, ou seja, vão se consagrar, eles vão se separar para aquilo ali. E eles vão se dedicar de tal forma para que as pessoas que os buscarem tenham respostas para aquilo. Então eles se dedicam de uma maneira cega, né? Mas nós temos os olhos abertos quanto nós nos dedicamos a isso. Você vê que eles têm os dias específicos de atender pessoas, eles atendem pessoas, às vezes um dia inteiro. Começam de manhã, vão até a noite, às vezes viram à noite, e eles vão para cachoeiras, vão para encruzilhadas, não importa o horário, para fazer lá os seus rituais. Eles estão se dedicando, se consagrando àquilo ali. E eles afirmam para as pessoas, com certeza, porque eles confiam naquilo, que as pessoas que os buscarem terão resultados. Eu estou dizendo isso não para exaltá-los, mas para mostrar o quanto nós nos consagramos e dedicamos ao Senhor. Então nós temos a resposta, nós temos a solução, nós cremos no Deus verdadeiro, que é maior do que os outros deuses, e nós nos dedicamos tão pouco. Nós nos envergonhamos com algumas coisas. Tem pessoas que não gostam de carregar suas Bíblias, não gostam de ser identificados como cristãos. Compara com essas outras pessoas que estão se perdendo, mas elas nos apresentam uma consagração muito maior do que nós. Pessoas que são satanistas. Você já soube o que eles fazem? Você já ouviu falar o que eles fazem? Das suas consagrações? Eles fazem jejum também. Eles fazem jejum, eles se consagram em honra ou em obediência àquelas entidades ali, que não são boas como nosso Deus, que castigam, que punem, que até matam aquelas pessoas que não cumpriram suas exigências. E nós temos um Deus que nos perdoa, perdoa as nossas falhas, perdoa quando prometemos as coisas e não cumprimos. Compara com um satanista. Será que nós, que cremos no Deus verdadeiro, será que nós estamos consagrando a nossa vida a esse Deus com a mesma intensidade que outras pessoas? Então, nesse testemunho que eu vi dessa menina sobre essa questão, ela conta que foi num evento. Nesse evento lá, existiam algumas pessoas fazendo sinais, prodígios, era um evento evangélico. E no final, né, fizeram uma fila ali para falar com aquela pessoa, para receber lá a bênção deles, tal. E ela foi uma das últimas da fila, segundo ela conta. E lá eles perguntaram: o que você quer? E ela, ainda adolescente, né, com 17 anos, segundo ela falou: eu quero o mesmo que vocês têm. Eu quero fazer também sinais, prodígios. E eles falaram assim: não, se você quer isso, então a nossa conversa não pode ser aqui. A gente vai na sua casa e a gente conversa lá. E ela falou com a mãe dela, tal, e a mãe falou assim: ah, vamos sim, vocês vão lá para casa, eu faço um jantar, vocês comem. Aí eles falaram: não, a gente não vai comer. E ela falou de novo: não, mas por que você não vai comer? Porque crente come, né? Eles falaram: não vou comer não. Mas aceitaram ir, mesmo sem comida. E lá na conversa eles falaram que estavam há 21 dias em jejum de água, só bebendo água. Para quê? Para manifestar aqueles sinais. Só que eles, na conversa, eles disseram que aqueles sinais eles aprenderam na feitiçaria, porque eles eram de outra religião, ou eram ainda, né, ainda naquela época, se apresentando num evento evangélico, dito evangélico,
e ali manifestando sinais, e aqueles sinais não eram sinais vindos de Deus. E era fruto da sua dedicação. E eles mesmos disseram, porque ela perguntou, vocês se consagram assim, vocês se dedicam assim? E ele falou, eu quando conheci a igreja, eu fiquei admirado, porque vocês dizem que conhecem o Deus verdadeiro. E vocês não se dedicam a Ele. Vocês não se consagram a Ele. Fazendo um comparativo que eles se consagraram. Então tem pessoas que fazem jejum? Tem pessoas que têm uma vida de jejum. Mas se a gente for pegar uma porcentagem dos filhos de Deus, da igreja do Senhor, nós vamos ver que tem pessoas que nunca fizeram um jejum. Nunca passaram uma noite em oração. Nunca se consagraram. E quando elas vão e participam de um culto que está previsto para durar 2 horas e passa um pouco, elas saem de cara amarrada, de cara fechada. Será que isso é o que o nosso Deus merece? Será que isso é a nossa consagração a Deus? Será que isso reflete a nossa entrega total a Deus? Lembrando bem que é o Senhor que nos santifica. Ele nos chama à obediência, Ele nos chama a seguir os seus preceitos. E não há como vivermos uma vida cristã frutífera se nós não dedicarmos ao Senhor, se nós não entregarmos a nossa vida ao Senhor completamente, se nós não nos consagrarmos ao Senhor. Esse conceito de consagração sempre foi usado. Josué disse isso. Consagrai-vos, santificai-vos. Davi falou isso. Santificai-vos, consagrai-vos. Os apóstolos também se santificavam, se consagravam. Por que nós não podemos fazer isso? Por que nós não fazemos isso? Estamos na graça. Oh, glória a Deus que estamos na graça. Mais ainda deveríamos nos consagrar, porque o preço a ser pago já foi pago. Nós estamos usufruindo dos direitos, das virtudes, das bênçãos que Jesus conquistou na cruz para nós. O mínimo que se espera de nós é uma consagração total a Ele. Se Jesus te chamasse agora para você sair da sua casa e orar por alguém, será que você iria? Se Jesus te chamasse de madrugada para orar, como acontece com muitas pessoas que têm esse dom da intercessão, será que você acordaria? Será que você levantaria? Se Deus te pedisse algo que seja muito precioso para você, será que você entregaria? Será que você abriria a mão de uma final de uma Copa do Mundo para estar com os santos cultuando ao Senhor? São perguntas que são fatos que acontecem para nós. Você vê que a gente muda o horário de culto quando acontece um evento, uma grande coisa assim, uma final de Copa do Mundo, uma final de campeonato, para quem gosta de futebol, para quem gosta de outra coisa, e coincide com aquele mesmo horário. Então nós argumentamos, falamos, pastor, por que não troca o horário desse culto? Nós estamos bem longe, irmãos, bem longe do que deveríamos estar para vivermos e manifestarmos essa glória de Deus nesse tempo. Mas Deus está nos chamando. Deus está nos chamando. E se nós não ouvirmos, não obedecermos, se nós continuarmos negligenciando, entregar-se totalmente ao Senhor, consagrar-se, santificar-se, Deus vai nos cobrar de outra maneira. Então, que nem eu, nem você, nem ninguém da igreja do Senhor precise ser cobrado para viver e para ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Vamos orar? Senhor Deus,
te louvamos, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro. Reconhecemos que não há outro como o Senhor, não há ninguém maior do que o Senhor, não há ninguém que se compare ao Senhor. E o Senhor nos chamou para sermos seus, povo exclusivo, nação santa, povo santo, separado por Deus para manifestar a glória do Senhor. Possamos, Senhor, nos render a Ti. Possamos, Senhor, nos consagrar ao Senhor. Possamos, Senhor, sentir vergonha da nossa dedicação, que é tão pouca ao Senhor. Possamos nos dedicar mais, que possamos empreender todo o nosso esforço, todas as nossas forças, toda a nossa mente, corpo, alma, espírito ao Senhor, para vivermos e sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nós oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Posso te dar uma dica ao final? Assista esse vídeo pelo menos 2 vezes. Essa mensagem é um chamamento, é uma convocação, é uma santa convocação de Deus para pensarmos o quanto nós temos nos entregado ao Senhor, o quanto nós temos nos consagrado ao Senhor, e para analisarmos, avaliarmos o quão pouco temos nos dedicado ao Senhor. Que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que vocês tenham uma boa noite, ou um bom dia, não sei o horário que vocês estão vendo, mas que Deus abençoe grandemente sua vida e principalmente que Deus vos incomode, assim como tem me incomodado, para ser santo, para viver essa santidade, para viver e ser esse instrumento que Deus quer que sejamos. Fiquem todos na paz, amanhã nos encontramos.